Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eugênio, seja bem-vindo a mais uma aula de Power BI no Clube Masterclass de Informática. E nessa nossa segunda aula de Power BI, dando continuidade à nossa aula anterior de instalação, nós vamos hoje fazer a nossa primeira importação de um arquivo, de uma planilha do Excel para dentro do Power BI e fazer um tratamento. Vamos ver os principais tratamentos que nós podemos aplicar numa planilha, num arquivo, alguns erros fundamentais e aprender a corrigi-los na planilha, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vamos importar o dado no primeiro momento. No segundo momento vamos fazer o tratamento de dados no Power Query. Utilizar a ferramenta do Power Query, que é uma ferramenta que já vem presente hoje no Excel e que está dentro do Power BI, que faz esse tratamento, esse ajuste de colunas, de dados, de linhas, remoção de linhas vazias. Então tem um conjunto de ações que vamos realizar nessa aula de hoje para você ter um bom resultado na hora de gerar seus relatórios com o Power BI. E pessoal, ó, não esquece, inscreva-se aqui no canal do professor, dá esse apoio. Quando você se inscreve aqui no canal, o YouTube reconhece que o vídeo está tendo uma certa relevância. E não esquece também, depois de você se inscrever e ao assistir o vídeo, gostou da aula? Ó, dá aquele likezinho, clica lá no curtiu, gostou da aula e comenta o que você achou dessa aula, o que você deseja ver na próxima aula de Power BI, dando continuidade a essa sequência, tá? Então fica aí, eu conto com o seu apoio, com a sua ajuda nesse momento, tá bom? Não esquece, essa estrutura aqui, esse setup, ele foi criado na aula anterior. Então se você não viu esse vídeo, vou colocar um card aqui apontando para a aula anterior, ou então aqui na descrição do vídeo embaixo vai ter o link para a aula 1, onde você vai ter que montar o setup de produção dos seus projetos em Power BI. Então nós criamos na aula passada dados, ícones e imagens, templates. E aqui salvamos nosso arquivo, fizemos um salvamento comum, em arquivo salvar como, o nosso projeto que está vazio, não tem nada ainda. Mas aqui dentro de dados eu já coloquei a planilha que nós vamos trabalhar, que é a planilha de produtos lojas, né? Então esse vai ser nosso material de estudo de hoje, tá bom? Então o arquivo vai estar aqui dentro, não precisamos abrir, tá? Mas se você quiser abrir para dar uma olhadinha nele, você pode abrir, vai estar disponível aí para você. Sempre que você abrir, observação, ó, tem que clicar aqui para habilitar, senão você não vai conseguir mexer em alguma coisa, tá? Então nós temos essa estrutura aqui, só para ter uma noçãozinha, um conhecimento do que nós vamos trabalhar, tá bom? Uma planilha com algumas informações. Bom, o que nós vamos precisar agora é nosso projeto, então vamos clicar e abrir o nosso projeto. Eu posso abrir o nosso projeto clicando no próprio arquivo aqui do Power BI ou abrir no Power BI e lá você vai abrir o projeto, tá bom? Eu vou clicar aqui duas vezes para abrir o projeto, ou eu uso o botão direito do mouse e clique na opção abrir. Também vai abrir o nosso projeto. Pronto, carregar aqui o nosso Power BI, abrindo aqui o nosso Power BI, aberto está. Então vamos fazer agora o processo de importação. Essa importação ela consiste em trazer para dentro do Power BI os dados que podem estar armazenados no arquivo do Excel, pode estar armazenados no arquivo JSON, pode estar armazenados no arquivo TXT, pode estar armazenados num banco de dados online, ok? Então ele vai trazer esses dados e vai fazer gerar um tratamento, vamos fazer uma organização desses dados, fazer uma verificação para possíveis erros e a partir daí nós vamos aplicar para gerar nossos relatórios no Power BI. Então, no primeiro momento, o Power BI está aqui vazio, não tem nada ainda, então nós temos que fazer uma importação. Podemos fazer essa importação clicando aqui, ó, nesse botão aqui, importação de dados do Excel, porque é um arquivo do Excel. Se fosse um banco de dados, eu iria clicar aqui. E dependendo do banco de dados, né, se não for do SQL Server, for de outro padrão, nós temos que baixar alguns aplicativos para fazer a conexão com o banco de dados. Vai ver isso na próxima aula, tá bom? Um banco de dados já mostra e tal, não é nenhum desses elementos, mas é um arquivo do Excel. Então eu posso vir aqui, ou então aqui ó, já tem essa opção também para baixar arquivo do Excel, ou então posso aqui obter dados. Dá um zoom aqui para você observar. Ó. Em obter dados, aqui tem vários padrões de arquivos que eu posso utilizar para fazer a conexão com o Power BI. Então, no nosso caso, é uma planilha do Excel. Então, eu vou clicar aqui, ou então eu poderia utilizar um daqueles recursos que eu mostrei anteriormente, ou aqui, ou na tela principal. E aqui vou localizar o arquivo que eu coloquei lá dentro da pasta de dados. É importante a gente organizar nossos arquivos
para que quando a gente for passar esse projeto para terceiros, né, os arquivos, estejam bem organizados, né, você não perca tempo em localizar, encontrar dentro do seu computador, mas seja mais prático e fácil a sua localização, tá bom? Então clicou aqui no arquivo, vou clicar aqui no arquivo, vou abrir aqui o arquivo, vamos devagar, tá? Vou abrir o arquivo, deixa eu abrir aqui, pronto. Vou abrir o arquivo, vai aparecer aqui uma nova janela. Nessa janela, este arquivo ele tem duas planilhas, tá? Que serão duas tabelas, interpretadas como duas tabelas. Tem uma tabela de lojas e tem uma tabela de registro de vendas. São duas tabelas, ok? No primeiro momento, a informação que tem aqui, não precisamos atentar a isso, mas aqui embaixo, você tem que se atentar a esse detalhe. Você não vai carregar, você vai transformar dados. Mas digamos que você, sem querer, clicou aqui em carregar. Então você clicou em carregar e espera o Power BI dar a resposta do carregamento. Não clique em nenhum botão ainda. Aqui tem alguns botões aqui em cima, ó. Não clique nada aqui em cima, nada. Espera ele fazer o carregamento. Ele carregou. Como é que eu sei que ele carregou? Quando ele carrega uma planilha ou uma informação de dados externa, ele vai mudar para esse padrão aqui, ó, criar visuais com seus dados, ou seja, já estou pronto para usar as ferramentas que estão aqui do lado direito, ó. Então já estou pronto para usar essas ferramentas para a criação do relatório. Porém, como eu fiz a importação direto, não tratei nada, né? Sem querer eu cliquei lá em carregar, pá. Então eu vou ter que refazer esse processo de tratamento de dados. Para fazer esse tratamento de dados, você vai clicar aqui, ó, na guia página inicial. Nessa opção aqui, ó, transformar dados, bem aqui, ó, transformar dados. Então basta clicar. Se eu clicar aqui embaixo, é só clicar aqui novamente. Mas se eu clicar aqui direto em cima, ó, nesse ícone, onde tem esse lápis, é só clicar e ele vai fazer novamente o tratamento de dados. Então ele está executando agora o que eu não fiz no primeiro processo, que eu carreguei direto para o Power BI. Então eu tenho que fazer algumas observações. A primeira tabela que ele carregou foi lojas, mas poderia ter sido o registro de vendas, tá bom? Aqui tem uma informaçãozinha, vamos já ver essa questão aqui. Então foi lojas. Então em lojas, a primeira observação que eu vou fazer, o primeiro ajuste que eu vou fazer na tabela é observar o seguinte, ó. Aqui em cima devem estar as legendas da coluna. Só que a legenda está na linha 1, é como se a legenda fosse um dado da planilha, e não é. Então ele está na posição errada. Esse tipo de informação, esse tipo de situação ocorre quando ficam linhas vazias na planilha original. Então eu posso fazer esse ajuste tirando a primeira linha, ok? Ou eu posso fazer esse ajuste aqui agora, no próprio tratamento que eu estou fazendo aqui dentro do Power Query. Então aqui em loja, o que é que eu vou fazer? Ora, a minha legenda ela está na primeira linha. Se estiver na primeira linha, então eu vou clicar aqui, ó, na página inicial. Deixa eu marcar essa tela aqui, pronto. Aqui na página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho. Então, recapitulando aqui, ó, estou aqui na página inicial, estou na tabela lojas e a minha legenda aqui ela não está ajustada. Ela tem coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Não é para ficar isso, é para ficar essas informações embaixo. Código da loja, nome da loja, cidade, unidade de federação. Então o que eu vou fazer é o seguinte, na página inicial, no grupo transformar, esse aqui é o nome do grupo transformar, e tem várias ferramentas aqui no grupo transformar. E uma delas é essa aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, ou seja, a informação que está na primeira linha dessa tabela, ela vai ser ajustada para o cabeçalho. Então eu vou fazer isso, eu não preciso nem selecionar a linha. Um detalhe, não preciso fazer isso. O próprio Power BI já reconhece que essa é a primeira linha. Então é só clicar aqui, usar a primeira linha como cabeçalho. Olha só, ele já corrigiu aqui, ó, colocou já no cabeçalho as informações. Eu posso alterar essas informações clicando duas vezes aqui na própria legenda, ó, 2 cliques. Vou mudar aqui, ó, vou botar tudo maiúsculo, código, lojas. Aqui, nome, loja. Aqui vou colocar a cidade. E aqui deixar aqui, deixa o F mesmo, né? Que é o estado.
Vamos agora, primeira tabela aqui ajustada, tem mais algum ajuste a ser feito. Aqui tá ok, aparentemente tá ok, beleza. É uma tabelazinha pequena, dá para perceber alguns erros. Vamos para registro de vendas. Aqui tem uma informação, tá? Vamos fazer aqui repetir a importação. Pronto, ele repetiu, fez o ajuste. Bom, antes de a gente começar a trabalhar aqui no tratamento de dados, vamos aqui para uma guia chamada exibição e vamos ativar isso aqui, ó, qualidade da coluna. O que é isto? É um recurso que o Power BI nos apresenta para a gente poder ter uma informação mais clara dos dados que tem naquela tabela. Por exemplo, aqui, ó, ao ativar essa informação, qualidade da coluna, ele está exibindo aqui, ó, válidos, erros e vazio. Olha essa coluna aqui, ó, vazio. Então essa coluna aqui está 100% vazio, então é uma coluna que a gente vamos ter que eliminar. Que mais, ó, 100%, 0, 0, 0, 0, ou seja, as outras colunas não tem erros. Não tem erro, nem tem vazio, ó. Estão ok, válido 100%, 100%, 100%. Essa coluna aqui nós temos que eliminar. Então a segunda ação que nós vamos fazer aqui é eliminar essa coluna. Então você vai clicar com o botão direito aqui, ó, botão direito. E vamos clicar aqui em remover. Mas também eu posso fazer aqui, ó, na página inicial, e aqui, ó, tem a opção remover coluna, ó. Estão vendo aqui? Remover coluna. Posso clicar aqui e ele também vai remover a coluna. A coluna foi removida. Uma informação importante: se eu quiser desfazer alguma ação que eu fiz aqui no Power BI, o Ctrl Z ele não vai funcionar, tá? O que funciona é esta janela aqui, ó, configurar consulta. Essa janela. Então, se eu quiser desfazer essa operação, se fosse o caso, era só clicar aqui, ó. Clico aqui, ele vai eliminar essa ação e vai voltar aquela coluna vazia. Voltou. Eu vou excluir aqui a coluna vazia, vou remover aquela coluna vazia. Bom, acontece o seguinte: se eu por acaso eu achei que essa janela aqui poderia fechar, e pode fechar, né? Fechei. E agora? Como é que eu faço para voltar? Então vamos aqui na guia exibição. Vamos marcar essa caixinha aqui, config consulta. E ela vai voltar. Voltou. Vou repetir, ó. Fechei. Como é que eu faço para ela voltar? Você vai na guia exibição e aqui você vai marcar a caixinha, ó, configurar consulta. Ou config consulta. E ela volta aqui novamente, tá bom? Para você poder fazer o tratamento. Continuando o tratamento de dados. Outra observação que vamos fazer é o seguinte, ó. Produto. Na minha coluna de produtos, observa, já de cara você percebe que existe erros de digitação. Um V minúsculo, uma letra maiúscula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Praticamente o erro é esse, né? Letra minúscula. Bom, nós podemos fazer uma substituição, ou para ficar mais fácil, nós podemos usar uma ferramenta no Power BI para transformar tudo em maiúsculo ou minúsculo. Olha como é prático. Basta eu clicar na coluna, eu quero fazer essa transformação. Então aqui na transformar, eu tenho aqui na coluna de texto, formato, e aqui eu tenho a opção, eu quero tudo maiúsculo. Então clico aqui e transformo tudo em maiúsculo. Já fiz aquele ajuste. Ah, mas eu não queria maiúsculo, eu queria de outro jeito. Então vamos ver aqui, outro formato aqui, ó, formato. Então eu quero colocar cada primeira letra em maiúsculo. Pronto, cada primeira letra da palavra ficou em maiúsculo. Fiz aquela correção, aquele ajuste. Relembrando, ó, na guia transformar, coluna de texto, o grupo coluna de texto, e aqui, ó, formato. E aqui eu escolho essa transformação em maiúsculo ou minúsculo, tá? Então, o terceiro ajuste que fizemos foi alterar esses ajustes de caixa alta, caixa baixa dos textos, maiúsculo e minúsculo, para ficar tudo dentro de um padrão só, né? Esse padrão textual. Então, a terceira aplicação foi essa. A quarta aplicação que nós vamos realizar agora é uma divisão de dados. Vamos ver isso aqui, ó. Na coluna valor unitário, se você for observar, ela não tem só valor, ela tem duas informações numa coluna só. Então ela tem dois dados aglutinados numa mesma coluna. Ela tem aqui esse 23, que é quantidade,
e tem esse valor, isso é valor, né? Moeda. Porém, para o Power BI tratar esses dados de maneira mais organizada, seria importante que esses dados estivessem separados, uma coluna só para quantidade e uma coluna só para valores. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos fazer uma divisão de coluna. Então aqui na guia transformar ou adicionar coluna, né? Deixa eu ver, adicionar coluna tem? Não tem. Na guia transformar, nós vamos dividir a coluna. Esta coluna aqui, se eu clicar, se você observar, tem várias opções: por delimitador, número de caracteres, posições, maiúsculo, minúsculo, dígito, não dígito para dígito, tá? Então vamos clicar aqui por delimitador. O que é um delimitador? O delimitador é um caractere, é uma letra que faz a separação dos dados que tem naquela coluna. Se você observar, o caractere que eu tenho como separador dessas informações é a barra. Eu tenho a quantidade e tenho o valor. Então o Power BI já detectou que é a barra, mas digamos, tá, que ele não detectou a barra, detectou outra coisa. Então, se ele não detectar, como é que eu faço? Você vai clicar aqui nesse campo e vai clicar em personalizar, e aqui você vai digitar o caractere que você vai utilizar como delimitador para ele fazer a divisão, ele quebrar as duas colunas. Ao fazer essa quebra, vai ficar isolado os primeiros dados antes da barra e os segundos dados após a barra. Clicou aqui, pode clicar aqui embaixo em OK e nós vamos fazer a primeira divisão. Olha só, ele já dividiu. Em uma coluna ficou quantidade, em outra coluna ficou o valor. Então aqui eu já vou mudar logo aqui a legenda com 2 cliques e aqui vai ficar quantidade. E aqui valor unitário. Então vou dar 2 cliques também. Tá aqui valor unitário. Bom, nessa coluna aquele valor unitário, vamos observar os dados que nós temos aqui, Nós temos números, mas esses números, como eles vão ser interpretados pelo Power BI? Como números, como moeda, como quantitativo. Então é importante você também fazer essa definição. Então aqui vai nossa quinta alteração, que é alterar o tipo de dado que tem na coluna. Então, como eu quero colocar em moeda, então vou colocar nesse padrão, número decimal fixo. Então, já converteu aqui para o padrão de moeda, colocando vírgula e ponto na definição da moeda, ok? Você pode observar aqui também, por exemplo, essa coluna aqui de data pedido. O padrão que está aqui é o padrão de data, para que o Power BI possa tratar como data. Se tivesse um número, eu não poderia, por exemplo, contabilizar como mês, né? Fazer uma análise desses dados como mês, por trimestre, por ano, por dia. Então é importante o padrão, né, de cada informação da coluna ser respeitado e mantido e ajustado. Então no caso aqui não precisa alterar porque já é data, já está no padrão de data, data, né? Padrão de data, não é data hora. Código da loja, ABC, padrão ABC. Quantitativo 1, 2, 3, quantitativo. Valor unitário aqui é o número decimal fixo, tá? Beleza. Tipo de pagamento, cartão de crédito, à vista, boleto, tal. Beleza, aqui tem alguma correção a ser feita. Só se for os casos de você querer alterar o padrão do texto, né? Por exemplo, naquele formato. Vou usar aqui o formato para maiúsculo, né? Maiúsculo. Não. Primeira letra maiúsculo. Então, se for o caso, fazer esse tipo de alteração, tá bom? Então, nossa próxima alteração aqui na tabela, ela vai de uma observação. Olha, eu tenho aqui a quantidade, tenho o valor unitário. Ora, tenho a quantidade unitária, mas não tenho o valor total da venda. Então, seria interessante nós termos uma coluna a mais que constasse o valor total dessa venda. Porque se eu tenho 23 e uma peça, que é o valor unitário, é R$ 245,49, então é importante que eu tenha uma coluna fazendo esta multiplicação. E como é que você vai proceder isso? É bem simples, Você vai clicar nessa coluna, segura a tecla Ctrl e clica nessa coluna, quantidade e valor unitário. A tecla Ctrl, ela é um recurso do Windows para que eu possa selecionar mais de um objeto dentro de uma plataforma. Então, em diversos programas você vai ter esse recurso, ou a tecla Ctrl ou a tecla Shift.
No nosso caso aqui, vamos utilizar a tecla Ctrl para fazer essa seleção múltiplas de colunas, tá? Mais de uma coluna. Bom, selecionei as duas colunas. E agora? Agora eu vou aqui em adicionar coluna. E aqui em número, que eu quero inserir uma coluna de números, aqui eu tenho um padrão. Então esse padrão aqui é para dizer o seguinte: se essa coluna que vai ser adicionada, ela vai somar, multiplicar, subtrair, dividir, por inteiro, um módulo, percentual. Então é essa informação que ela vai apresentar. Então no caso eu quero uma multiplicação, então eu vou clicar aqui na opção multiplicar. Ele já criou aqui a coluna. O padrão já é número decimal fixo, beleza. Vou só alterar aqui a legenda com 2 cliques e vou colocar venda total. Venda total. Bom, vamos ter mais alguma alteração? Vamos sim ter mais alguma alteração. Depois que nós fizemos aqui a conclusão e voltamos lá para o Power BI, observação, nós não estamos no Power BI, estamos no Power Query. Essa tela aqui, ela é a tela do Power Query, tá? Que faz o tratamento dos dados para gerar no Power BI. Ainda não estamos no Power BI. Para ir para o Power BI, você vai clicar aqui na página inicial, clica nesse primeiro botãozinho aqui, ó. Ou fechar e aplicar, aqui fechar e aplicar, ou já clica diretamente no ícone acima. É só clicar e ele já vai fazer o tratamento, ó. Então espere ele concluir. Todas as mensagens que aparecer aqui, não clique em nada, tá? Vai ter vários botõezinhos, você pode ficar assim, tem que clicar aqui. Não clique. Espere que o Power BI está fazendo as conclusões, as análises para poder atualizar dentro do Power BI. Bom, como é que eu sei que já concluiu? Ele fechou todas as janelas que estavam aqui de atualização e ficou nesse padrão aqui de visual, ó. Quando aparece assim, ó, criar visuais com seus dados, ou seja, já posso utilizar essas ferramentas, quer dizer que já colocou o Power BI, já colocou a planilha já tratada dentro do Power BI. Aqui do lado, tá? Nós temos botões operacionais, né, de áreas aqui dentro do Power BI, que a gente vai utilizando de acordo com as aplicações. Então aqui é a área de relatório, que é onde vai ser gerado os gráficos, as segmentações de dados, tá? As tabelas. Esse segundo botão aqui é o modo de exibição da tabela. Aqui, ó, deixa ele carregar. Aqui já vão aparecer as tabelas que já foram importadas para dentro do Power BI. Então aqui nós temos os códigos, nome da loja, cidade, unidade de federação. Aqui nós temos agora a exibição de módulo, que é outra área que nós vamos trabalhar agora. O que é isso? Olha só, nós temos uma tabela de registro de vendas, onde nós temos, vou só olhar aqui nas tabelas para você observar. Aqui do lado direito, eu posso mudar a tabela, registro de vendas, pronto. Então aqui eu tenho o código da loja, produto, pagamento, quantidade, parará, parará. Tem o código da loja, eu não tenho o nome da loja. Então se eu quiser organizar minhas tabelas, né? Se eu quiser organizar o meu gráfico no Power BI, lá no relatório, e quiser exibir pelo nome da loja, que é mais interessante do que o código da loja, porque o nome da loja fica mais intuitivo, né? Fica direta, informação direta. E na minha relação aqui, né, das minhas tabelas, eu tenho uma outra tabela que é só da loja, que tem o código e o nome da loja, mas no registro de vendas não tem o nome da loja. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma relação, tenho que relacionar uma informação de uma com a outra. Como assim, professor? Olha só, vou dar só uma esticada aqui. Pronto. Eu tenho que fazer uma relação de uma informação que está nessa tabela com uma informação que está nessa tabela, que seja comum às duas informações. E essa informação que é comum às duas tabelas é o código. Aqui eu tenho o código da loja, e aqui também eu tenho o código da loja. Então eu tenho que fazer uma relação desse código da loja, das vendas, com o código das lojas. Como fazer essa relação? É simples, ó. Basta eu clicar aqui na informação que vai gerar essa relação entre tabelas. Eu vou clicar, arrasto
e solta em cima do código. Ó. Soltei em cima do código. Vai aparecer essa tabela aqui informando um novo relacionamento, né? E vou clicar aqui em salvar. Pronto. Quando eu gerar aqui os meus dados e informações aqui, a minha estrutura de análise, vai ser importante porque na hora de exibir a informação vão aparecer os nomes das lojas e não o código, tá? Só para a gente ver aqui, ó. Eu vou excluir aqui, ó. Basta clicar, você aperta Delete e apagou o relacionamento, tá? Eu vou aqui, ó, só para gerar uma pequena estrutura. Vou fazer bem rápido, porque a gente vai ter uma aula ainda sobre os elementos que você vai inserir para gerar o relatório, tá? Vou fazer aqui bem rápido aqui uma segmentação de dados. Aqui vou colocar aqui, ó, vou colocar o nome da loja. Vou arrastar para cá, nome da loja. Já apareceu aqui o nome da loja. Certo? Vou colocar aqui também. Vou fazer só aqui o nome da loja, tá? Então vou colocar um card aqui, vou colocar um card aqui. E no card eu quero venda total, vou colocar aqui no card, tá? Ainda vamos ter uma aula ainda para fazer essa inserção de dados, tá? Essa aqui é só para a gente ver a importância do relacionamento de uma tabela para a outra, tá? Então vou aqui, vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem totalmente nada ainda, né? Então aqui, nesse aqui eu quero a quantidade, cadê quantidade, pronto, certo? Quantidade. Então olha, se eu clicar aqui em filial, olha só, os dados não estão se alterando. Por quê? Porque não existe nenhuma relação das minhas lojas com as vendas. Então essa é a importância do relacionamento. Então eu vou aqui na exibição do modelo, eu vou ter aqui as minhas tabelas e agora eu vou fazer agora o relacionamento, ó, do código da loja com o código da loja aqui. Ok, clicar em salvar, vou voltar e agora você veja que agora ele está respondendo. Ó. Se eu clicar aqui na filial 2, filial 1, filial 2, matriz, automaticamente ele já está mudando essa informação. Se em vez de filial 1 eu quiser colocar aqui, deixa eu tirar aqui o nome da loja, em vez de filial eu colocar a cidade, né? Pronto. Mesma coisa, ele vai responder, ó, Fortaleza. Isso porque eu fiz esse relacionamento de uma tabela com outra. Então é importante, aqui, quando tiver uma tabela que não tem o nome da informação, mas o código, você tem que fazer um relacionamento desse código com a outra tabela que tem o código e os dados desse código, né? O nome, pode ser a marca, pode ser o produto, né? Pode ser uma cidade, tá? Então fazer esse tipo de relacionamento dentro da tabela, tá bom? Não esqueça também, pessoal, de salvar o seu arquivo. É importante que você faça o salvamento. Para salvar, como ele já foi salvo uma vez, agora é só você clicar aqui, ó, no disquete. Você vai clicar e vai salvar o seu arquivo. Ou então você vem aqui em arquivo, apenas salvar. Clicou em salvar, ele vai só alterar as atualizações que você fez. E uma dica sobre salvamento: vai lembrando, salva. Vai lembrando, salva, tá? Que é muito importante isso aí. Vai lembrando, salva. Eu quero agradecer pela participação de vocês e não esquece, ó, se você não está inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal do professor, curte, comenta, tá? Coloca aí o seu comentário, o que você achou dessa aula, tá bom? Essa aqui é a aula 2, tá? Diz, professor, eu queria agora a aula como é que a gente insere os primeiros elementos do nosso relatório. Então vai ser a nossa aula 3 que eu vou preparar aqui para vocês, tá bom? Então fica ligado aqui no canal do professor. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Pessoal, até nossa próxima aula. Fiquem com Deus e fui!